Quando me foi dada a oportunidade de trazer a palavra nesse dia, quando o pastor me convidou, já me veio esse texto à mente, que eu creio que já preguei alguma vez aqui na igreja, mas que eu entendi ser propício pensando na história da IPVO. Ezequiel capítulo 37, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: Profetiza esses ossos e dizes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Meus amados, esse texto é uma das visões do profeta Ezequiel. Algo muito comum no ministério do profeta Ezequiel são essas visões. Ezequiel é chamado no momento de muita tristeza. Ezequiel ele é chamado no 5º ano do cativeiro. Se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver que Ezequiel diz que ele está no meio dos exilados de Jerusalém. Ele está no meio do povo que foi arrancado da sua terra e foi para a Babilônia, uma terra pagã, uma terra idólatra, por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência. Ezequiel diz que está às margens do rio Quebar, e Deus então dá a ele visões. Numa das visões, Ezequiel ouve de Deus que tiraria uma das delícias da sua alma, porque Israel também tinha como delícia da sua alma o templo, a cidade de Jerusalém. E essa visão significava o que aconteceu no dia seguinte, quando Ezequiel, então, a sua esposa, a sua delícia, ela morre durante o cativeiro. E isso significava que Deus estava tirando também aquilo que ele considerava a delícia do povo, o orgulho do povo de Deus, que era o templo, que era o lugar de adoração. Porém, o povo fazia isso, ia ao templo, ia adorar e oferecer sacrifícios, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles amavam o templo, mas eles não amavam o Senhor. E por isso eles estavam sendo levados agora para o cativeiro. O que eu estou querendo dizer é que Ezequiel, querido, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, ele é chamado num momento difícil. Ele é chamado num momento de sequidão. Ele é chamado num momento de tristeza. Ele é chamado num momento em que o povo de Deus carece de esperança.
E é justamente nesses momentos que Deus nos chama, em tempos de sequidão, em tempos de tristeza, em tempos de carência. Nós também, muitas vezes, vivemos tempos de sequidão na nossa vida, não é verdade? Israel estava vivendo um momento de sequidão por causa dos seus pecados. E é justamente numa das visões que o Senhor dá a Ezequiel, onde Deus leva ele para o meio de um vale de ossos secos, para demonstrar a situação em que o povo de Deus estava, e que ele mesmo, o profeta, também como estava o sentimento e o coração do profeta. Por quê? Porque o profeta sempre sente aquilo que Deus sente. Aquele que é chamado por Deus, ele sempre sente também para denunciar o pecado, porque ele também sente e experimenta também as tristezas do pecado, da desobediência, da sequidão, da falta de esperança. O profeta de Deus sente aquilo que Deus sente, por isso ele também, quando ele é levado no vale dos ossos secos, essa também é a situação do profeta, apesar dele ser a boca de Deus. E então Ezequiel é levado para o vale dos ossos secos. A famosa visão, que foi cantada em música, né, em verso e prosa, uma das famosas canções que a gente já cantou na igreja, né, no caso da Ludmila Ferber. Não sei se vocês chegaram a cantá-la aqui no culto do baú, mas quantas vezes a gente já cantou essa canção quando eu, por exemplo, dirigia louvor aqui na igreja? Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Lembra dessa? Uma bela canção. E Deus então leva esse profeta no vale dos ossos secos e faz com que ele ande no vale dos ossos secos e faz com que ele observe numa visão que é muito comum no livro de Ezequiel, esses simbolismos, essas visões, parábolas, comparações, muito parecido com o livro de Apocalipse, como por exemplo. Então essa visão aterradora do profeta é mostrada a ele, e ele então passeia por dentro, por fora do vale, e Deus então faz uma pergunta para ele: olha, profeta, olha, Ezequiel, meu servo, é possível que esses ossos revivam? E ele diz assim: o Senhor é que sabe. E ele diz assim: então profetiza a eles. E o que acontece, queridos, é algo de filme, né? É algo fantástico. De repente, ouve-se um barulho de ossos contra ossos. Esses ossos começam a levantar. E de repente começa a crescer carne nos ossos. E depois Deus, olha, profetiza, porque ele não tem o espírito, ele tem carne, eles estão de pé, mas ainda falta o espírito neles. Profetiza, e o Espírito Santo de Deus toma conta daqueles ossos. E então eles se tornam um exército sobremodo numeroso. E é isso que Deus faz, queridos. Deus é um Deus de restauração, amém? Quem sabe você chegou aqui por conta das coisas dessa vida, quem sabe por conta até dos seus próprios pecados, como é o caso do povo de Deus. O próprio texto diz que esse vale dos ossos secos, ele representa a casa de Israel. A casa de Israel que pecou, que tinha o templo como sua delícia, mas que tinha se afastado de Deus. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, tinha se afastado de Deus, estava experimentando agora o juízo de Deus, ossos secos, por causa dos seus pecados. Mas quem sabe você adentrou aqui este lugar nesta manhã, se sentindo assim. Quem sabe como consequência do seu afastamento de Deus. Quem sabe como consequência do pecado de outras pessoas que têm te afetado a ponto de você ter esfriado um pouco na fé. Quem sabe você aqui nessa manhã chegou, queridos, carecendo do seu primeiro amor. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã desejoso de uma nova história a ser contada. Pois eu quero dizer, querido, em nome de Jesus, que isso pode acontecer. O nosso Deus é Deus de restauração.
E é justamente na primeira pergunta do Senhor para Ezequiel, esse homem também com seu coração entristecido, que estava no meio dos exilados, dessa segunda leva do povo que foi levado para a Babilônia. A primeira tinha sido do profeta Daniel e seus amigos, naquele primeiro momento, quando Nabucodonosor leva Daniel e os seus amigos, os nobres, lá de Jerusalém. Nesse momento ele está no meio de 10.000 pessoas, quando ele tem essa visão. Ezequiel era um homem que era para ser um sacerdote, da linhagem sacerdotal. De repente Deus chama ele para ser um profeta de Deus. E no momento em que ele é levado até essa visão do Vale dos Ossos Secos, essa visão aterradora, Deus faz uma pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, querido, é o seguinte: diante da situação em que você se encontra, que eu não sei qual é, mas Deus sabe, você confia que Deus pode fazer algo? Acaso pode reviver esses ossos secos? A resposta do profeta é: tu o sabes, Senhor. Mas esse tu o sabes aqui não é uma resposta de dúvida. Não é apenas uma resposta reconhecendo a soberania de Deus. É claro que um dos temas de Ezequiel também é sobre a soberania de Deus. É sobre a responsabilidade humana, o pecado da casa de Israel, mas também sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas essa é uma pergunta que não somente reconhece a soberania de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Mas, na verdade, o que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus, eu não posso fazer nada. Essa visão, esses ossos estão secos, esses ossos são sinais de morte, esses ossos não podem, aqui não pode acontecer nada. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo. Se o Senhor quiser, eles podem viver novamente. O profeta está dizendo assim: olha, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. O profeta está dizendo: olha, eu não posso fazer nada, eu não tenho força para fazer, mas o Senhor é forte o suficiente. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o nome de Ezequiel é: o Senhor fortalece. O Senhor pode. Eu quero dizer para você, querido, pode ser que a tua esperança tenha perecido, e de repente você está tentando mudar a situação mediante as suas próprias forças. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: você não pode. A sua força, as suas estratégias não podem. Estratégias humanas não podem mudar coração humano. Estratégias humanas não podem mudar situações. Estratégias humanas não podem trazer vida a corações secos, mas o Senhor pode. Deus pode restaurar. Aliás, exatamente nesse momento do capítulo 37 de Ezequiel, depois de Ezequiel ter profetizado, falado dos pecados, nesse momento Ezequiel está falando justamente de restauração. O tema aqui é restauração, de um Deus que pode restaurar, de um Deus que pode fazer algo novo, de um Deus que pode trazer vida aos mortos. Um dos grandes elogios que o apóstolo Paulo faz a Abraão, quando ele lá no capítulo 4 de Romanos fala sobre a fé de Abraão, para convencer os judeus de que Abraão creu sem lei, sem a necessidade das obras, que Abraão ele foi justificado pela fé. Um dos argumentos do apóstolo Paulo é que Abraão ele cria num Deus que poderia ressuscitar os mortos. Abraão creu num Deus contra toda a esperança, diz o apóstolo Paulo. Num Deus que tudo pode, num Deus que criou as coisas do nada, ex nihilo, num Deus que pode fazer existir de onde não existe nada. Abraão, ele creu quando Deus falou que ele ia ser pai de muitas nações, mesmo já com 100 anos de idade, e Sara com 90, mesmo titubeando, como é normal às vezes a gente fazer, né? A gente às vezes tem fé, mas também tem dúvida. Porque nós somos falhos, porque nós somos fracos, mas Abraão, ele creu.
independente das circunstâncias, e apesar das circunstâncias, ele creu. Assim como Deus, quando pede a ele Isaque, para entregar Isaque para ser sacrificado, e eu fico imaginando o que nós faremos no lugar de Abraão. Com certeza Abraão sabia e cria, porque ele cria num Deus que ressuscita os mortos. Ele cria que ele podia entregar Isaque, que ele podia sacrificar Isaque, mas também poderia ressuscitar. E assim também, queridos, nós somos chamados à fé de Abraão. Nós somos chamados a crer num Deus que pode ressuscitar os mortos. Amém? O Senhor Jesus diz que Abraão viu o meu dia e se regozijou. Lá em João capítulo 8. Esse dia é o dia da ressurreição de Cristo. Ou seja, Abraão, ele creu na ressurreição. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que nós somos filhos de Abraão pela fé. E o que Ezequiel fala aqui é justamente alguém que vive pela fé e que crê pela fé. É um profeta que, apesar de toda falta de esperança, crê que Deus pode gerar esperança. Como é que está o seu coração? Está seco de falta de esperança? Nós vivemos uma época, irmãos, que as pessoas estão cheias, sem esperança. Porque as estratégias humanas não trazem esperança para ninguém. Porque os programas da TV não trazem esperança. Podem entreter, mas não trazem esperança. Pelo contrário, às vezes somente demonstram o tamanho do desespero de uma geração, meu pastor. As pregações coach de autoajuda não podem trazer esperança. As pregações que enchem o ser humano de si mesmo não podem trazer esperança. E que colocam o ser humano a capacidade de fazer alguma coisa, não tragam esperança. Mas Deus pode trazer esperança. O Deus que tudo pode. Confia no Senhor nessa manhã. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor e Ele o fará. Entrega a sua vida ao Senhor. Apresenta-te a Deus e diz para Ele: Tu sabes, Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Fala como profeta. Deus fez da sua igreja profetas modernos. E eu falo que essa palavra ela tem a ver com a IPVO, sabe por quê, queridos? Porque eu enxergo a IPVO assim, não é porque é aniversário da IPVO. Eu conheço um pouquinho, eu cheguei aqui em 2002. Em 2002, há 20 anos atrás, eu conheci essa igreja. E se tem algo que é marcante na história da IPVO, queridos, é poder enxergar pela fé e confiar no Deus que pode fazer todas as coisas. Essa igreja existe aqui, queridos, porque essas pessoas, esses irmãos que aqui estão, muitos deles estão, e que estiveram, confiaram no Deus que pode trazer esperança, que pode restaurar vidas. Essa igreja aqui acreditou num rapazinho que chegou com 30 e poucos anos de idade, como é o meu caso, começou a congregar aqui, e acreditou que um dia ele podia ser um pastor. E esses homens e mulheres que estão aqui acreditaram nisso. E essa igreja investiu da minha vida. E nem eu acreditava. Nem eu imaginava que um dia eu poderia estar pregando aqui para vocês como pastor. E Deus fez isso na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de milagre. O fato de eu estar pregando para vocês aqui hoje, meus irmãos, já falei isso várias vezes para vocês, é um milagre. Se já foi um milagre o fato dele ter me salvado e restaurado, porque toda vez que um pecador se arrepende é milagre, imagina então fazer dele um pastor. Por quê? Porque essa igreja crê num Deus que ressuscita os mortos. A história dessa igreja começa quando alguém olha para umas crianças, por caso do seu agrário, e vê que no meio daquele vale de ossos secos, de crianças que não conheciam o Evangelho poderia fazer algo novo. Faz parte da história dessa igreja crer em milagre. Que começou com uma escola dominical com crianças, e hoje é uma igreja aí que, não sei, talvez esteja passando aí dos 500 membros. E que tem pregado o Evangelho nessa cidade. Por quê? Porque crê naquilo que o Senhor pode fazer.
Então, meus amados, essa é a história da IPVO. Crer da onde não existe, pode existir. E isso pode acontecer na sua vida. De repente você, dessa manhã, pode ter chegado aqui, como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que estavam apagadinhos, porque o coração deles ainda estava na sexta-feira, pastor, e já era domingo. Porque o coração deles ainda estava no Cristo morto, mas o Cristo ressurreto estava ali falando com eles. E eles mesmos depois vão falar o seguinte: olha, não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente? E de repente o coração deles, de um coração relutante, se torna num coração ardente. De repente o teu coração hoje está relutante, apagado, frio, seco. Pois eu creio que Cristo está aqui e Ele pode acender o seu coração. Em segundo lugar, eu quero dizer, meu amado, que o método pelo qual o Senhor utiliza para ressuscitar os mortos é a sua palavra. Depois de ter respondido a Deus, quando Ele pergunta, filho do homem, aliás, somente o profeta Ezequiel é chamado de filho do homem, tá? Os estudiosos dizem que essa é uma cristologia do livro, porque somente ele e Jesus Cristo são chamados de filho do homem, né? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes, eu não posso, mas o Senhor pode. Versículo 4, ele diz, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O método pelo qual o Senhor ressuscita mortos é pela pregação da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o Senhor ressuscita os mortos. Então eu quero convidar você, em primeiro lugar, querido, eu quero convidar você a se atentar para a palavra de Deus. Abra o seu coração para o que está sendo pregado agora e abra o seu coração para o que tem sido pregado nessa igreja. Porque, querido, não são os métodos e estratégias humanas que vão ressuscitar você e que vão te tirar do vale dos ossos secos, digamos assim, mas é a palavra de Deus que vai fazer o trabalho. É a palavra de Deus, é a pregação, é o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, queridos. O poder de Deus ele não é manifestado nos arrebatamentos emocionais. O poder do Evangelho ele não é demonstrado nas curas, apesar de sim isso ser Deus poder curar, Deus poder fazer milagre. Não tem como você ser um cristão e não acreditar em milagre. Mas o poder de Deus ele não é manifestado na sua plenitude, eu quero dizer. O poder de Deus ele não é manifestado na sua plenitude, nas curas, nas emoções, nos choros, nas manifestações efusivas. Mas o poder de Deus na sua plenitude, ele é manifestado quando o Evangelho é pregado. Quando a palavra de Deus é pregada. Quando Cristo é pregado, então o morto pode ressuscitar. Então, querido, eu quero dizer para você nessa manhã, abra os seus ouvidos para a palavra do Senhor e pregue a palavra do Senhor. De repente você está aqui meio amuadinho hoje, entristecido, preocupado, porque alguém que você conhece não conhece o Evangelho. De repente você está entristecido porque alguém que você conhece está num vale dos ossos secos e isso tem afetado você e também secado seu coração. Pois eu quero dizer, querido, que existe uma esperança para essa pessoa, a pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho, pregue a palavra, não desista do seu irmão, não desista do seu pai, não desista do seu filho. O poder de Deus pode ser manifestado na vida dele, mas só será manifestado quando você pregar o Evangelho. Quando ele tiver conhecimento do Evangelho de Jesus. De repente você está aqui preocupado com o que tem acontecido com o seu filho. De repente alguém aqui tem filhos afastados do Evangelho ou vivendo vidas dissolutas, como o filho pródigo. Prega.
Continua pregando, não desista. Semana passada uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não suporto mais. Eu trago a pessoa na igreja, ela entra de um jeito e volta e sai do mesmo jeito. Eu trago a pessoa na igreja e parece que ela não está nem aí para aquilo que está sendo pregado. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: eu sei o que você pode fazer. Continua pregando. Continua trazendo na igreja. Mas não traz só na igreja. Prega você. Testemunha você. Faça discípulos. Pregue o Evangelho. Somente o Evangelho, meu querido, pode fazer o morto ressuscitar. Mais uma vez eu digo. Pregue o Evangelho. A história dessa igreja é uma história de pregar o Evangelho. Essa igreja hoje está, essa bênção, e vai continuar sendo, por quê? Porque prega o Evangelho. A história dessa igreja é uma história de acreditar que o Evangelho pode transformar vidas, por isso investe tanto em missões nacionais e transculturais, urbanas. É porque essa igreja crê que a pregação do Evangelho pode transformar bairros e cidades, que hoje existe uma congregação lá em Sarandi, que foi transformada em igreja. Irmãos que se reuniram em Sarandi. Irmãos que deixaram esse lugar aqui, como foi o caso do presbítero Blecha, juntamente com outros irmãos, e os presbíteros acreditaram nesse trabalho. O presbítero Blecha, que já é falecido, está ali meu querido presbítero Eliseu, conhece muito bem essa história, e que foi lá na casa de uma irmã, começou lá na casa da irmã Euda, lá em Sarandi, pregando o Evangelho, fazendo o culto e trazendo a palavra de Deus. Cresceu, 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 e vocês viram a festa lá no dia 27 de novembro. Sabe por quê, queridos? Por causa da pregação da palavra. Estratégias humanas não podem fazer aquilo, o Evangelho pode. Uma igreja com mais de 100 membros hoje, e crescendo, para a glória de Deus. E queira o Senhor que, nesse tempo que nós estamos lá, o Senhor nos use, e use aquelas pessoas para que cresça mais ainda e continue pregando o Evangelho naquele lugar. Mas quem poderia imaginar, queridos? Sabe por quê? Pela visão do Evangelho, por acreditar. É por isso, queridos, que essa palavra ela tem tanto a ver com a história da IPVO. Eu não estou dizendo, claro, não existe igreja perfeita, queridos. O pastor Luciano sabe, os presbíteros sabem, o corpo pastoral sabe das lutas que essa igreja passa. Mas, queridos, nós vivemos pela fé. E pela fé no Filho de Deus, e pela fé na pregação do Evangelho que transforma e que traz vida verdadeira, amém? É assim que nós vivemos. É por isso que no meio de uma pandemia, que também é um vale de ossos secos, foi um momento terrível, que se abateu sobre a nossa nação e sobre o mundo, essa igreja continuou investindo, continuou ajudando missões, e comprou um campo em Anatote, que eu lembro da pregação do pastor até hoje. Comprei um campo em Anatote, e esse conselho teve essa visão missionária. E hoje está lá, né, pastor? E vai ser uma bênção, amém? Para pregar o Evangelho nessa cidade, no meio desse vale de ossos secos, no meio de tanta desesperança, no meio de tanto pecado, continuar pregando a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, o Evangelho pode transformar a sua vida. A palavra de Deus pode levantar você desse vale. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus pode fazer ressuscitar o seu casamento. O Evangelho e a palavra de Deus pode ressuscitar a sua situação financeira, espiritual, a sua situação profissional. Desde que você creia no Evangelho de Jesus,
que é o poder de Deus para a salvação. Porque, queridos, apesar de todos os problemas que nós passamos nessas vidas, e eles são muitos, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, eu quero dizer para você, querido, que o maior problema que existe em todos os lugares, e a fonte de todos os problemas, e todas as mazelas que nós vivemos, está no pecado. Isso pode ser curado com um arrependimento e com a palavra de Deus, o Evangelho. Creia nisso. Saia daqui com essa esperança hoje. Em terceiro lugar, meus queridos, que eu quero dizer para vocês, também, é que no versículo 4 ele diz para que o profeta pregue a palavra. No versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que aconteceu quando o profeta prega a palavra, foi que começaram a se levantar ossos, baterem ossos, e de repente aqueles ossos ficaram de pé, mas faltava ainda algo que Deus falou que iria acontecer, que era o quê? Que era o Espírito de Deus ser derramado, que era o Espírito de Deus adentrar aqueles ossos. E é claro, querido, que essa também é uma figura da igreja, porque quando a gente crê, o Espírito de Deus habita em nós, e onde está o Espírito de Deus, a liberdade, onde está o Espírito de Deus, há poder, e é por causa do Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, é que esses ossos, finalmente, eles estão vivos de verdade, e eles são como um exército sobremodo numeroso. E eu quero dizer para você, querido, que o Espírito de Deus que está aqui, nessa manhã, pode fazer isso com a sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus conosco. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Cristo presente aqui. E se Cristo está presente aqui, grandes coisas, milagres podem acontecer, amém? Mediante a palavra de Deus e mediante a ação soberana do Espírito de Deus. E essa profecia, ela tem a ver com o Espírito Santo que ia ser derramado sobre toda a carne. Querido, se você crê verdadeiramente no Evangelho, e se você entregou a sua vida para Jesus, existe um dinamis dentro de você, existe um poder dentro de você, e esse poder é do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, arrependa-se e creia, e seja restaurado no nome de Jesus, porque o Espírito de Deus, às vezes, ele pode estar meio apagadinho aí, mas Deus pode fazer ele arder nessa manhã, fazer pegar fogo no seu coração. Assim como aconteceu com aqueles discípulos em Emaús. Eles disseram assim, enquanto ele conversava conosco, nos ardia o coração. Deus pode fazer isso com você nessa manhã, meu querido. Ardeu o seu coração pelo poder do Espírito Santo do Senhor. De repente você pode estar um pouquinho apagado por causa de muitas coisas, mas ele pode reviver você. E o texto diz assim, versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram, as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor faça você reviver nessa manhã. Creia nisso, queridos. Creia nisso em nome de Jesus. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito de Deus quer colocar você de pé nessa manhã. Creia. Profetiza, pregue. Profetizar, querido, não é adivinhar o futuro, mas é pregar a palavra de Deus, amém? Então pregue. Pregue a palavra do Senhor. E atente os seus ouvidos para a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus, mediante a palavra do Senhor, pode reviver os mortos. Nós somos o povo que acredita que Deus ressuscita os mortos. Nós somos o povo que acredita em milagre. Nós somos o povo que acredita em esperança. Nós somos o povo, querido, que acredita e que vive
pela doutrina de um Cristo ressuscitado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo, amém, queridos? E Ele está vivo aqui no poder do seu Espírito, porque Ele ressuscitado, como apareceu aos discípulos lá no caminho de Emaús, Ele, com seu corpo glorioso, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia virá para buscar a sua igreja. Mas Ele deixou o seu Espírito, que é Ele mesmo morando conosco. O Espírito que ressuscita os mortos. E esse texto termina com muita esperança. Eu termino com isso também, meus queridos. Creia no Espírito Santo do Senhor, no Deus conosco. Creia no Deus presente. Não pense que Deus está distante, querido. Tão distante que não pode mudar a sua vida. O Espírito dele está presente aqui nessa manhã. Versículo 11, e eu já estou terminando. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles disseram, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos exterminados. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Essa profecia, queridos, eu já estou terminando, ela tem um cumprimento imediato. Se é que nós podemos chamar de imediato, 70 anos na Babilônia. Essa profecia de sair da sepultura é porque o povo de Deus estava triste com seus pecados, porque a consequência dos seus pecados é que eles foram levados para o exílio e para a Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos, mas Deus não abandonou eles. Deus estava com eles ali durante os 70 anos. E existe uma profecia, Jeremias, capítulo 29, que eles voltariam um dia para a sua terra, para Jerusalém. E isso aconteceu depois de 70 anos. Essa profecia, ela significa isso, que um dia eles deixariam o exílio e voltariam para Jerusalém. Mas ela significa muito mais do que isso, queridos. Ela significa muito mais do que isso. Essa profecia é uma profecia que nos traz muita esperança no meio da desesperança. Porque essa profecia, ela fala do nosso exílio durante esse tempo, mas que um dia nós também deixaremos a nossa sepultura nessa vida e estaremos na Jerusalém celestial. E essa é a maior esperança da nossa vida. Porque enquanto estamos aqui, nós nunca encontraremos total alegria nesse mundo, queridos, apesar de experimentarmos isso agora, mediante a presença do Espírito Santo, nós podemos ser levantados e realmente ser ressuscitados dentre os mortos e experimentarmos desde agora essa esperança, essa vida verdadeira, mas totalmente, somente quando estivermos na Nova Jerusalém Celestial. E esse texto também fala de uma esperança que só o crente tem por causa da ressurreição. E o fato de nós crermos a ressurreição de Cristo é porque nós cremos que assim como Cristo ressuscitou, e Ele foi tirado da sepultura, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo entre nós, assim também o Senhor um dia, se nós tivermos morrido, ou se nós estivermos vivos ainda, Cristo voltará, e se estivermos morrido em Cristo, os nossos corpos serão ressuscitados num corpo semelhante ao de Jesus. E um dia nós estaremos com Ele na Jerusalém que desce do céu. E se você estiver vivo, querido, haverá também, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, haverá também uma espécie de ressurreição, porque o seu corpo vai ser transformado de um corpo corruptível, num corpo incorruptível, de um corpo de pecado para um corpo glorioso. Essa é a promessa da palavra de Deus para nós. Essa é a promessa e a esperança que nós temos nessa vida, queridos. De um Deus que ressuscita os mortos. Agora, nesse exato momento. E essa é a promessa que nós temos para Jerusalém celestial, para novos céus e nova terra. De que um dia estaremos com Cristo. E nesse dia, na eternidade, não haverá mais luto.
não haverá mais dor, não haverá mais vale de ossos secos. Amém? Nesse dia desfrutaremos da alegria eterna de estarmos com o nosso Salvador. É por isso que nós podemos sair daqui restaurados nessa manhã, por causa dessa esperança, da esperança de um Deus que pode todas as coisas, da esperança da palavra de Deus que ressuscita os mortos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na esperança de um Espírito de Deus que está presente aqui e pode fazer milagres. E também com a esperança da Jerusalém celestial, de novos céus e nova terra. Nosso Deus é Deus de restauração. Aliás, esse é o tema dessa mensagem. Não importa o tamanho da sequidão que você entrou aqui nessa manhã, Ele pode te restaurar. E eu quero orar com você, rogando por isso nessa manhã. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado. Porque no meio do vale dos ossos secos, o Senhor nos traz esperança. Nós estamos vivendo tempos de ossos secos, Senhor. Essa igreja, Senhor Deus, já passou por momentos terríveis e mesmo assim continuou crendo no Senhor. E mesmo, Senhor Deus, que nós possamos, como o Senhor fez com Ezequiel, andar em meio ao vale e perceber o tamanho da morte, mas também em Ti nós cremos que pode haver vida. E nós sabemos que pela Tua palavra, do agir do Espírito Santo, nós podemos realmente, Senhor, ser restaurados nessa manhã. É possível, Senhor Deus, que adentraram nessa manhã aqui pessoas que pereceram sua esperança. É possível, Senhor Deus, que adentraram este lugar pessoas que estão, Senhor Deus, tão mergulhadas numa vida de pecado que acham que o Senhor se esqueceu delas. É possível, Senhor Deus, que nós tenhamos pessoas aqui, Senhor Deus, que têm sofrido tanto por causa da opressão deste mundo, que já não acreditam mais que pode acontecer algo novo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor traga vida e faça restauração nesta manhã. Ó Pai, restaura vidas que estão prostradas. Restaura, Senhor Deus, corações que estão apagados. Faz arder corações que estão apagados e relutantes. Ó Pai, ressuscita casamentos, ressuscita, Senhor Deus, profissões, vocações, ressuscita, Senhor Deus, famílias, ressuscita relacionamentos que estão quebrados. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, do perdão, da reconciliação, da paz com o Senhor, e faz algo novo nesta manhã, Pai, a começar de mim. E também, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos. Obrigado por essa igreja, Pai, cuja história de pregar o Evangelho que ressuscita vidas, tem se espalhado por essa cidade. Obrigado, Senhor Deus, pela congregação que foi plantada e hoje é uma igreja. Obrigado pelo ponto de pregação de José Richa. Obrigado pelo terreno que foi comprado para se construir ainda, Senhor Deus, um local ainda maior para receber pessoas e para ser um lugar de refúgio nessa cidade. Ó Pai, faz com que isso continue acontecendo, que o Teu Espírito, Senhor Deus, e o poder do Espírito Santo venham sobre a Sua igreja, ó Pai, e que essa igreja continue brilhando a luz de Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, e se alguém aqui, Senhor Deus, nesta manhã, que ainda não entendeu e não conheceu o Teu Evangelho, que ainda não conheceu o poder do Evangelho, da pregação da palavra do Senhor, que nesta manhã, Senhor Deus, haja salvação, que nesta manhã, Senhor Deus, haja restauração de vidas, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém.